gente, me chamo Kissy Lima, eu sou idealizadora do Rolê Suburbano. Rolê Suburbano é uma roda de conversa com mulheres negras, produtoras e agentes culturais que atuam na Zona Norte, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro e em municípios da Baixada Fluminense. O objetivo do projeto é dar um rolê por pontos importantes da produção cultural a partir das experiências e vivências das produtoras e agentes. Em 2022, a iniciativa foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio, pelo edital Cultura nas Redes 2, lançado na plataforma de YouTube da Elabore.com, que contou com a participação de Juliana Rufino e Marcela Oliveira. E na edição deste ano, convidamos 4 produtores incríveis do segmento. Mas antes de apresentar a convidada de hoje, eu vou falar aqui os nomes das pessoas envolvidas neste projeto. O Rolê Suburbano é um projeto com produção da Elabore.com, com produção executiva de Jaqueline da Silva, Fábio França, Felipe Calarco e Juan Peixoto. Design do Pedro Peçanha, consultoria de cenário de Clebson Prat, assessoria de imprensa de Alessandra Costa e apoio do estúdio Criativi. E direção artística e roteiro minha e de Luna Leal. Luna Leal, que também é a nossa mestre de cerimônia. Luna, conta aqui pra gente quem é a nossa convidada de hoje. Oi, gente, um prazer estar aqui no Rolê. E a nossa convidada de hoje é nascida e criada em Cavalcante, na zona norte do Rio de Janeiro, mestranda em Cultura e Territorialidade no PPCult UF, bacharel em Dança pelo UFRJ, formada em Videomapping, produtora cultural pela Escola Sesc de Ensino Médio, trabalha principalmente com as linguagens de performance, dança e audiovisual, e com um certo borrão e fricção entre esses caminhos. Desde 2020, aprofunda um trabalho territorial em Cavalcante, de forma artística e social, sendo fundadora do projeto sobre memórias de Cavalcante, chamado Cavalcante-se. Faz parte do coletivo de moradores Frente Cavalcante, por aí vocês já sabem, Cavalcante, e é co-diretora e artista do projeto Berro. Em 2021, recebe o Prêmio Nise da Silveira pela Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher da cidade do Rio de Janeiro, por suas ações territoriais. Possui experiência na cena artística contemporânea, dentro e fora do país. Ela é muito chique. Com seu trabalho autoral, em parcerias com novos coletivos e com coreógrafos reconhecidos no mercado. Seu interesse como artista gira em torno de questões territoriais, cruzamentos entre multilinguagens, meio ambiente, tecnologias e memória. Com vocês, Thaís Almeida. Muito obrigada, gente. Que alegria estar aqui com essas mulheres lindas, inspiradoras, que eu amo, sou fã. Muito grata de estar aqui no meu primeiro podcast. Primeiro de muitos. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta. Thaís, dentro do Corre da Cultura, qual é o seu rolê? Bom, meu rolê, como você bem falou, né, em Cavalcante, principalmente, né, e na área da dança, né, acho que eu vou transitando por outros corres e por outros rolês para me fomentar e para me formar também de algum lugar e levar essas produções para esses dois campos, né, que aí vai cruzar dança e Cavalcante, às vezes separado e às vezes e muitas vezes junto, né, com esse interesse e atualmente é isso, assim, eu tenho pensado como que toda essa produção de vida e artística, né, que os meus caminhos se cruzaram, que eu atravessei, das mil situações, né, só situando um pouco Cavalcante, né, Cavalcante, então vamos lá, né, vamos voltar antes. Cavalcante, né, tem aqui uma estação de trem, né, perto da gente, é um bairro marcado por uma estação de trem da Zona Norte do Rio de Janeiro, e é dividido, né, pelos dois lados por essa estação de trem. É uma periferia da cidade, e aí uma periferia da periferia, né, por todo o seu desconhecimento, por toda a sua invisibilidade, que a gente, né, vai estudando e vai entendendo que não é à toa, né, é uma produção, produzir invisibilidade na cidade, né, que a gente escolhe que é para ser visto, o que a gente escolhe que não é para ser visto, o que a gente escolhe que vai botar fomento público, e aí já vai para produção, né, e o que a gente escolhe que não vai ter, né? Tudo é uma escolha, né? E aí, nesse sentido, né, as formações que eu fui tendo na vida, desde as áreas artísticas
até ter acesso à universidade, né? Quando eu vou para a universidade de dança, entendo isso como uma produção também ativa, né, de arte e cultura, não só no lugar onde eu estava indo atrás de onde tinham as aulas, os cursos, as batalhas de dança aqui em Caxias, que eu vi muito. Sou quase de Caxias, sempre me confundindo falando que eu era de Caxias. Mas nesse lugar também de ser ativa, né? Acho que a dança UFRJ, né, é uma universidade muito plural de formação, de conteúdos, e muito nesse lugar, né, que o artista da dança no Rio de Janeiro se vira nos 30, né? Então, ou a gente se produz, porque o mercado é muito escasso, ou, assim, da minha realidade, ou se produz ou se produz. Não tem... Eu não sou herdeira, né? Então, não sendo herdeira, ou se produz ou se produz. E aí, eu acho que eu levo esse lugar da dança, né, que é muito do... que vem com o encontro da universidade, de um pensar e agir, né? Eu acho que isso, dentro do meu rolê, é algo que me atravessa da minha formação, né? Não é um lugar só intelectual e nem é um lugar só da ação. Sim. Eu acho que a dança, o tempo todo, ele tá nesse pensar e agir. O tempo todo, tipo, de ver um problema e já trazer a solução. Ou não saber a solução e dar a cara, se joga que uma hora alguma coisa vai aparecer. E aí eu acho que essa experiência, quando eu me encontro com a Frente Cavalcante, né? Que tudo isso é num momento de... Uma pessoa me falou uma palavra esse dia que era de desespero. Acho que a pandemia tem, pra quem, né, tava nas periferias e favelas sem recurso, né? Primeiro é desespero. E aí, nesse desespero, eu acho que a dança me aparece como essa inteligência, essa tecnologia de pensar e agir, de não saber e ver a gambiarra com o que tem e vou juntar isso e isso, alguma coisa vai dar, que acho que é assim a gente vai fazendo nas nossas criações também. E assim eu fui me formando como produtora na prática pela dança, por uma prática de dança. E é isso, assim, é muito de um lugar curioso, né? De investigar as linguagens, de uma dança que vai ser atravessada pelo vídeo da universidade. Então por que não eu vou fazer um projeto de memória? Eu não sei muito como é fazer um podcast, ou como é fazer um vídeo, como foi no momento eu falei, eu quero fazer um documentário sobre Cavalcante, né? Já que não tem ninguém contando essas histórias que eu sei de família, que eu sei, né, minhas 2 gerações de família, dos meus pais, dos meus avós, são nascidos e criados em Cavalcante, então, com essas histórias, como que eu registro? Vou fazer um vídeo e aí pensar e agir. Vai fazendo, agindo, procurando, vira uma rede social. Enfim, eu acho que isso me fez poder atuar em Cavalcante também, esse pensar e agir, porque não tem a estrutura, então vou descobrindo fazendo. E vou descobrindo outras coisas, né? Acho que tem 5 anos já isso, né? Esses dias eu tava também pensando, gente, em junho faz 5 anos, né? Pós-pandemia, tudo isso, o que transpassou, né? Agora também, o quanto isso me levou para outros lugares, né? Até para uma produção cultural fora de Cavalcante, né? De estar atuando com outros trabalhos socialmente por conta dessa formação que o território e a comunidade mesmo, o não ter, me ensinou, né? Vindo com essa bagagem da dança e fazer isso em comunidade, né? E é isso, eu penso cada vez mais nessa... É um processo que eu vou pensando, agindo, aprendendo, pensando, agindo, aprendendo, meio cíclico, assim, sabe? Aglutinando, trazendo gente, virando outras coisas, mas muito nesse pensar e agir, assim, né? Que não é de um lugar, eu vou planejar isso que vai acontecer. Sim. A gente planeja, não tem nem recurso para planejar tanto, né? Então, planeja para daqui a 1 ano, 6 meses, é o máximo que a gente vai fazendo, mas a maioria é tipo, para daqui a 3 meses, para daqui a 1 semana, o que a gente vai fazer? Então, enfim, acho que esse é o meu rolê por enquanto, assim, que eu tenho pensado. Não, perfeito, Parabéns. perfeito. E eu acho que a gente se encontra muito nesse lugar de começa a produzir e vai para academia, né? Você tá no momento vivendo o mestrado, né? Como a aluna falou aqui. E aproveitando, né, tudo isso que você falou, você
apresentou aqui pra gente que é uma pessoa que está sempre pensando o movimento, que dialoga com o espaço urbano, pensando o território, né? Pensando projetos sociais dentro do bairro de Cavalcante também. E eu tenho acompanhado, inclusive ontem eu ganhei um livro da intelectual Bárbara Carini, falando desse momento que a gente está ali se preparando para entrar na academia para cursar um mestrado ou doutorado. E eu sempre vejo nos comentários as pessoas colocando como é difícil, porque às vezes não consegue colocar na pesquisa a forma formal do que ela está pesquisando, mas ela já tem uma trajetória de pesquisa do que ela quer apresentar no mestrado ou no doutorado. E aí, eu tenho acompanhado suas redes sociais também, e eu vejo que você sempre está colocando lá fazer as pazes com a escrita. E isso foi uma frase que ficou reverberando. Eu falei, cara, como que isso bate nela, né? O que ela quer dizer com isso? Eu queria que você contasse aqui pra gente, assim, quando você você tá vivendo esse momento de produzir, né? De viver a dança, de produzir e cursando mestrado. E quando você diz isso, fazer as pazes com a escrita, o que você está querendo expressar? Bom, eu acho que vou voltar um pouquinho antes na minha trajetória, porque aí eu acho que vai guiando esse caminho, né? Quando eu estava me formando na faculdade de dança, na UFRJ, nos últimos anos, assim, uma hora eu falei, olhei para um lado, olhei para o outro, eu lembro de parar no corredor e falar com os meus amigos, né? E agora? Tipo, e aí, o que vocês vão fazer da vida? Nós somos herdeiras, voltamos de novo, tipo, o que eu vou fazer? Porque eu vivi intensamente a universidade, de ficar lá todos os dias em projetos. Foi o que também, eu era de mais de um projeto e era o que me fazia estar ali, né, financeiramente, por conta das bolsas. E me pôde proporcionar essa experiência de viver essa universidade que já é longe, né, o Fundão, dependendo de onde você tá, mas... À noite. À noite, então tem um isolamento, eu diria, da vida social que é muito importante para a cultura, né? Então, quando deram os meus últimos anos, meu último ano, eu falei, caraca, ferrou, assim, tipo, para onde eu vou? Eu estudei tudo isso, e agora? Qual é o mercado? Eu lembro que você sumiu da dança, assim, né? A gente ia para festival, sei o quê, então rolou uma coisa assim, cadê Thaís, né? Eu fui muito encantada mesmo, eu acho, sabe? O Encanto da Sereia. Tipo, eu não conhecia esse mundo. Primeiro, eu não achava que esse mundo era pra mim, porque quando eu era dos grupos de dança de rua, né, de dança urbana, eu olhava pra universidade e falava, aquilo ali é só pra quem fez academia de dança, né? E aí eu entrei ali muito por acaso, porque fiz o THE, porque uma amiga falou, faz o THE. E aí eu nem sabia que só com o THE já entrava na universidade, né? Nem me inscrevi, assim, vou fazendo. Foi um plano. Foi um acidente que deu certo, eu diria. Porque eu me encantei por esse mundo e fui lá viver. Então já entrei, vou mergulhar aqui e fui. E aí, pra sair, quando eu saí, eu falei, caraca, ferrou, a universidade é ótima, mas ela tem essa universidade em específico, eu acho que ela, na época que eu estava lá, ela não conseguiu criar muito pontes para minha turma, por exemplo, para a gente estar no mercado, né? Por várias questões também com o mercado da dança e com a universidade pública, né? E aí eu meio que saí da universidade sem me formar ainda e fui pro corre, fui procurar as companhias, fui procurar aulas, o centro coreográfico, né, o espaço público da cidade também. Foi uma ponte muito importante para eu estar em contato com esses outros profissionais. Entrei numa companhia e dali fui pro corre da dança, assim. E aí eu não tinha feito TCC. E aí, quando eu fui fazer o TCC, eu já estava assim, já dentro do corre, fazendo TCC no intensivão de carnaval, vou ficar carnaval em casa, vou escrever tudo. Então, a escrita, embora nesse processo até do TCC, eu tive um professor muito legal que provocou minha escrita para dançar, ela começou a vir de um lugar também, né, depois, principalmente TCC, muito da necessidade, né? Escrever para defender, para entregar e para passar. Escrever para um projeto, mas é sempre na demanda de cumprir o edital, tananana. E eu considero que hoje as minhas escritas elas estão muito baseadas numa necessidade.
eu tenho que escrever para isso, eu tenho que escrever para um processo de mestrado. Não tenho prazer na escrita, né? E é sempre um lugar um pouco, acho que dolorido mesmo, nesse sentido da obrigatoriedade, né? Sim. De uma escrita que vai ser julgada, de uma escrita que tem que ser compreensível, de uma escrita que tem uma certa formalidade, né? Porque você está entrando num lugar de disputa financeira, de edital, de falar do conteúdo. Tem os termos técnicos também, né? As palavras do momento. Acabou virando um recurso muito obrigatório, né? E a academia, de certo lugar, com esse afastamento também para mim, porque isso já tem, sei lá, 8 anos, né? Que eu me formei da graduação. E ir para o mestrado, entrar nesse lugar de novo, que a escrita é o maior recurso, né? Ainda, a academia ainda está nesse lugar. Isso é um outro lugar. Né? Temos que repensar os motes de estar na academia, falar de oralidade e produzir através da oralidade, né? Academia também. A academia é um espaço ótimo, né? E acho que é interessante pensar, estando lá dentro, né? Que é a gente que produz, né? Mas são muitas camadas até a gente entrar, né? Que aí eu acho que isso que muda a história, mais de nós entrarmos. Enfim, aí quando eu penso e provoco isso, né? Fazer as pazes com a escrita, tem muito a ver também com esse lugar de provocar o que é estar na universidade. Porque isso, né? Porque essas produções que estão na prática, muitas vezes não encontram a academia ali como um lugar de suporte, de criação, né? A academia é mais do que o status, é mais do que o título de mestre. Isso é importante, principalmente para nós, né? Que não tivemos isso, que não temos isso na nossa família, né? Sim. Até, né, eu botei lá o post e aí minha prima falou isso, tipo, minha prima é a primeira que tem um mestrado e acabou de fazer. Ela, isso, mais uma pra família, assim, né? É uma conquista, dependendo, né, da sua família, da sua relação cultural. E tá nesse lugar também podendo me apropriar disso, poder falar, sim, a minha escrita é legítima. O que eu tô fazendo é legítimo de estar se inscrevendo e escrevendo nesse lugar, né? Que escrita é essa que eu quero fazer da minha vida? Por que a minha escrita, que já é, né? Esse português brasileiro, mas no português, mas que pode ser legitimada nesse lugar, né? Por que a minha escrita tem que estar sempre no regime de avaliação? E aí a escrita, eu amplio ela não só escrever, mas escrever, estar na academia produzindo, e aí escrever também na coreografia, que aí faz parte da minha pesquisa. Coreografar também é escrever, né? Vem da palavra coreografar, né? Grafar é escrever. Então, tem muito um lugar mesmo de fazer as pazes com essa avaliação, eu diria, sabe? Com a escrita sem a obrigação, com a escrita pelo mover, que são coisas que a gente na dança também pesquisa, né? E traz esse lugar, como você falou, da palavra, coreografar a palavra como escrita, a palavra como movimento, né? Então, eu acho que é trazer para um lugar também saudável e gostoso, né? Eu acho que a escrita também é como a gente se comunica, então não colocar esse peso na escrita, né? E eu acho que também a academia, ela tem, dentro do papel da pesquisa, né? A escrita e a pesquisa, que é dar as ferramentas, né? Porque muitas das vezes a gente não sabe nem por onde começar. Eu acho que o mais importante ali, eu acho que a ideia tem que ser passada do que você quer pesquisar, mas eu acho que falta um pouco da compreensão, porque a pessoa, ela pode não saber por onde começar, é uma realidade também. A gente está no território, a gente tem as vivências, a oratória do que aconteceu, das nossas experiências, mas às vezes as ferramentas para começar essa pesquisa, como começar, de onde tirar, isso às vezes precisa nos ser ensinado também, né? Sim. Então eu acho que falta um pouco também dessa compreensão de entender que às vezes essa pessoa que está ali numa tentativa de entrar no mestrado, ela de fato não tem essas ferramentas. Isso é uma realidade. Ela está pedindo, na verdade, o acesso para ter essas ferramentas de como usar. Entendeu? Olha, eu não sei, eu tenho essa ideia, eu sei que isso aqui acontece, a minha vivência é essa, eu percebi que isso acontece, mas como é que você me ajuda, me proporciona a investigar isso aqui, né? Eu acho que falta também esse jogo de cintura, né? De entender que, ok, poxa, aqui tem uma pessoa querendo,
Ela entende o que ela está falando, mas ela não tem as ferramentas. E ok, a gente vai dar. Eu acho que o espaço acadêmico, ele é isso, né? A gente vai para a universidade, a gente não tem a ferramenta. Ah, vou fazer dança, produção. Gente, a gente sai do ensino médio, a gente não teve acesso a nenhuma dessas ferramentas que a gente vai estudar ali no curso específico, né? É porque a gente tem que pensar que a universidade, ela se propõe a ser um espaço para todos, mas ela é um espaço de jogo político. Então, também, quando a gente chega nesse lugar do mestrado e doutorado, ela também não se coloca tão aberta para todos, né? É. Então, quem tem as ferramentas, entra. Entra. Então, assim, a gente também tem visto recentemente essa abertura de cursos preparatórios, né? Aham, Muitas mulheres exato. pretas fazendo essa preparação, grupos pretos, né? Vamos se aquilombar aqui para a gente ir junto. Que é ótimo. Aprender a ler, fazer as pazes com essa escrita, não escrever só na necessidade, mas escrever por esse desejo de que você falou, tô aqui na minha vivência, no meu território, né? Isso eu sei que é importante, né? Então Aham. tem isso, tem esse instinto de saber, peraí, isso aqui é digno de estar ali dentro, né? Exatamente. E aí eu acho que esses espaços de preparatório são para isso, para acolher essas escritas, né? Essas falas que vão estar no papel, vão estar escritas, vão ter a ferramenta para a gente chegar lá. Exatamente. E tem um lugar também que eu fico pensando que a gente, desde a escola, né, que você trouxe isso da escola, a gente é sempre convocado a um lugar de que a gente tem que escrever em determinada estrutura, Exato. né? Que é isso, ter as ferramentas, né? As avaliações estão nesse lugar. Tá sempre dentro de uma estrutura que não é nossa, historicamente não é nossa, é uma estrutura colonizadora, né? Sim. Então, até você ter acesso às ferramentas que legitimam que você pode escrever de outro jeito, é uma camada assim, além, né? Porque, poxa, por que não? E aí, nisso, eu vou voltar lá para Cavalcante, né? Porque minha pesquisa é sobre Cavalcante, é sobre produzir arquivos sobre Cavalcante, né? Porque acho que os arquivos começam a dar outras visibilidades a esse lugar, a gente poder registrar a história, as memórias, né? As pessoas de Cavalcante, e aí de muitas formas, né? Eu vou tentar fazer esse registro pelo corpo, também, né, pelas nossas sensibilidades corporais, e tá de um lugar que é fazer as pazes com... Isso é uma ferramenta para a gente. Como que pode ser uma ferramenta para o nosso povo, para a gente se aquilombar, produzir escritas sobre a gente, produzir escritas sobre a Baixada, produzir escritas sobre o Carnaval. Isso tem que ser uma ferramenta sobre a dança, né? E a Messã agora que lançou um livro com a Suzana, porque isso também não está contando as nossas histórias. Já que essa ferramenta já existe, está aqui, isso é do nosso mundo, isso, né, inclusive é hierarquicamente colocado muitas vezes como a principal ferramenta de comunicação, por que a gente não está se apropriando disso? Por que isso está sempre sendo uma briga? Por que está sempre sendo difícil conversar com isso? Sempre não, né? Que tem muita gente aí antes da gente, né, nessa batalha e tal. Mas acho que vem desse lugar também, sabe? Tipo, pô, eu quero me apropriar disso daqui e fazer do meu jeito, com as ferramentas, conversar, né? Aprender, né? Nenhum lugar soberbo, mas a gente, pô, quero usar essa ferramenta aqui, né? Eu quero produzir arquivo escrito mesmo sobre Cavalcante, sobre oralidade, sobre a produção audiovisual, e, né? Ser uma possibilidade, né? Poder ser uma ferramenta, né? Exato. E aí, vou só trazer uma coisa importante, não é uma pergunta, mas é uma colocação. Quando a gente estava na criação, né, desse podcast atual, eu trouxe para a Kirce, não sei onde, eu fiquei buscando, não achei, mas uma fala da Elisa Lucinda, que eu fiquei com a sensação de que tinha sido na posse da nossa ministra Margarete. Que ela questionou, né? Ela foi como uma artista convidada para se apresentar, mas também para trazer a visão dela sobre a cultura. E ela diz, por que a gente ainda está no ponto onde a inscrição de um edital, de um fomento, de uma lei, precisa ser através da escrita, né? Num país onde a gente tem os povos indígenas e a população preta, que tem uma base na oralidade, não que a escrita não nos pertença, né? Também para a gente não cair nesse lugar. Mas que a gente tem uma base forte na oralidade, por que a gente não tem essa possibilidade, nesse lugar de escrita de projeto, de apresentar um projeto falado, em vídeo, né? Então, acho que a gente sabe que é uma disputa de poder também, a entrada nos editais, é uma disputa financeira, é uma disputa política, é uma disputa, né? É quem entra, quem vai ganhar aquele fomento. Mas, se a gente está falando de diversidade, aí também já é o papo
o próximo podcast, mas se a gente está falando de diversidade, tem que ter uma diversidade também nesse momento da apresentação, da fala, né? Do formato, né? Então, a gente sabe que alguns editais, não sei se a gente pode nomear aqui, né? Pode. Mas o edital do SESC, não sei se o Pulsar ou o Corpo Negro, teve essa possibilidade, né? De fazer em vídeo. Então, eu vejo no SESC, ainda apesar de algumas burocracias, é sempre uma tentativa de escuta, né? No sentido de formatos. Então, foi no SESC que o Diogo, que é um amigo em comum entre a gente, realizamos o curso preparatório e era bacana porque os professores eram mestres e doutores e mestrandos que estão no mercado e que passaram ferramentas para isso que você falou que é importante desses cursos, né? Pra gente entrar. E o SESC também tem, por exemplo, a carta de anuência, né? Ele entende que agora a carta de anuência você só entrega depois que o projeto é aprovado. Que agora você só precisa informar a ficha técnica. Você pode apresentar o seu projeto em vídeo. O meu TCC também, na época que eu fiz, eu apresentei em podcast. Então, eu acho que é isso, né? Ter formatos também é democratizar o acesso das pessoas, né? Você pode, não que isso seja um perfil, mas você pode ter alguém na terceira idade que para ela é mais interessante apresentar em vídeo o projeto dela, né? E não às só vezes por conta da distância dela, de um tempo que ela não está ali escrevendo. Exatamente. Então, e aí eu vou puxar a palavra da Thaís mais uma vez, né? Que foi que pegou a Kirce. Desse fazer as pazes com a escrita, né? Cara, às vezes eu não preciso nem fazer as pazes. Eu quero fazer um vídeo porque é a forma como eu me comunico melhor. E a gente tá nessa era, né? A nossa comunicação é através do vídeo. Sim. Eu acho que vai chegar um momento onde... Acho que a palavra não morre, não, né? Mas... Exatamente. Sim. Eu acho que não, porque também é uma ferramenta, né? A nossa galera tem gente que tem a habilidade com a escrita e tá tudo certo. Mas tem gente que tem mais pra dança, Sim. pro vídeo, pra fala. E aí, o que a gente faz com essas outras potências, esses outros formatos que não conseguem entrar porque não tem só o formato da escrita? Sim. E que a gente, de repente, tá perdendo pesquisas incríveis, importantes, porque a pessoa não consegue se enquadrar no formato que a academia pede, né? É legitimar, né? Legitimar, exatamente. Reconhecer, né? Sim, eu fiquei pensando esses dias também, né? Tipo, o que a rua me traz, né? Eu tô muito interessada com a rua por causa de The Boing, né? Desde Berro, na verdade, da Laje. Enfim, e aí eu fico... Fala desses projetos, porque as pessoas não conhecem. Berro é um projeto de 2020 também, na pandemia, que eu fiz com o artista Pablo Carvalho, que era meu vizinho. E aí, enfim, a gente criou esse projeto que era começou como uma performance em uma laje no Morro da Primavera, em Cavalcante, no meio da pandemia, onde os outros moradores podiam assistir a gente das suas lajes, das suas casas, suas janelas. Então, começou assim, com esse encontro entre música e dança, ressoando sobre questões de Cavalcante, nesse espaço, né? Também articulando esse espaço, o que esse espaço produzia de dança e de som. E The Boing, né, é um projeto atual, que eu estou no coletivo com outros 5 artistas, 6, 7, eu já nunca sei, a gente multiplica. A gente está sempre fala, debandada é maior do que nós. Que a gente pesquisa arte com a rua, né? Criar performances onde a gente tem uma peça, né, debandada, e uma residência, e aí subprodutos, que não são são outros produtos, mas que estão pesquisando essa relação com o outro, né, com a rua. E tem um negócio que a rua ensina, que a comunidade ensina, que é o jogo de cintura, que tem que articular. Eu acho que até pensando em termos de produção, você fala assim, não tem possibilidade de eu fazer independente. Mesmo que eu faça um negócio sozinha, eu já estou prevendo o quanto que eu vou ter que articular para isso acontecer com a rua e com a comunidade. E isso me ensina muito sobre oralidade. Isso me ensina muito sobre como eu vou falar, como eu chego, como eu falo meu projeto, que artifício que eu uso. São outros ensinamentos, né? E isso eu, sei lá, que estou há 5 anos,
fico pensando, vocês falaram, né? Alguém que é mais velho, alguém que está há 50 anos fazendo na prática ali, o que isso não ensinou? Que inteligência e tecnologia é essa? Que a articulação com o outro ensinou para a oralidade dessa pessoa, né? Então, eu fico pensando nesse conhecimento mesmo, Sim. né? Essa produção de conhecimento que vem de ter que se comunicar, ter que articular, né? Ter que precisar do outro, né? Não tá ali só na sua produção individual. Que eu acho que a rua e a comunidade me ensina muito, assim, sabe? Sobre isso, sobre de que forma a gente pode fazer junto aqui, negociar, né? Enfim, esse aspecto de vizinhança também, né? Que acho que ensina um monte de coisa pra gente. Sim. É a sua. É a sua, é a minha? É a sua pergunta. Então vamos para a minha pergunta. Ali, Já aqui, tirei ali, tudo. onde pá. Tá aí, meu amor. Tá, eu vou, na verdade, até puxar. Você já falou algumas coisas aqui sobre essa pergunta, mas eu vou pegar um gancho da pandemia, que eu acho que para todo mundo, para quem, não para todo mundo, né, mas para muita gente, o que pulsou mesmo foi a relação com o outro, né? Como que eu ajudo o outro, como que o outro me ajuda em comunidade. Eu acho que foi uma percepção de não estamos sozinhos no mundo, né? Precisamos nos ajudar. E aí, eu acho que esse foi um momento, talvez, onde para você, eu acredito que você tenha começado a produzir mais no coletivo. Então, você tá marcando, né? 5 anos, 5 anos, 5 anos. Então, eu acho que nesses 5 anos, você foi produzindo em diversos coletivos, né? Então, a pergunta é, quais são os maiores desafios? Você já trouxe um pouco dessa relação de vizinhança, de comunidade e tal, mas quais foram os maiores desafios e quais são de produzir na coletividade? É pra contar os Você escolhe. tipo de desafio a gente pode estar falando. Aí o grupo removendo ela. Então agora você quer carreira individual mesmo. Cara, que tem uma coisa que eu acho que ninguém ensina. Ninguém ensina sobre coletivo. Juro pra você, eu posso fazer... Eu não vejo 1000 cursos, sei lá, sobre liderança. É tudo olhado para um lugar individual. Uhum. Tudo, gestão, não sei o quê. É um lugar individual. Você está no processo do mestrado agora, é a sua pesquisa. É individual, né? Mas eu vou precisar das outras pessoas para fazer, tipo... Sim. Mesmo sendo uma autoria individual, Uhum. tem uma grande colaboração, né? Coletiva, assim. Mas a parada do coletivo é um babado. Porque como que é isso? Dentro do coletivo, os desafios de dividir demanda, de dividir escrita, de dividir quem pensa isso, quem pensa aquilo, porque é coletivo, né? Como que é para você os desafios, a organização disso? É interessante, não é? É onde pega mais, onde é interessante no sentido financeiro. E dentro dos caminhos da produção, né? Exato. Porque se vocês... é um coletivo de dança, beleza, mas todo mundo só ensaia? Ou tem alguém que vai escrever o projeto, tem alguém que vai fazer a captação, tem alguém que vai fazer a produção executiva do dia? Essa não é a pessoa que escreve, então também como é que fica isso dentro das qualidades de cada um, né? A divisão é por aí, é por aptidões individuais dentro do coletivo, então como que é produzir... Você não precisa dizer o que é ruim, né? Mas como que é a experiência de pensar na produção cultural no coletivo? É que eu tava pensando mais sobre, no sentido, uma empresa, ela poderia até ser olhada como um coletivo, por exemplo, que é bem diferente da minha realidade coletiva. Porque uma coisa é eu chegar e falar, olha, eu quero montar um coletivo, eu chamei aqui a Luna por isso, eu chamei a Kirsi por isso, eu chamei... Onde a gente sabe já previamente quais funções e quais habilidades cada um tem. Outra coisa é você formar coletivos por necessidades e por uma base em comum. No sentido, né? Nesses 2 coletivos que mais atuam mais forte, na Frente Cavalcante, o que nos une é a relação com o território. Né? Ou nós somos ou fomos moradores. E de algum lugar, pelo meio que a gente se conectou, que foi pela rede social,
isso produziu uma quantidade de jovens, um perfil do grupo. Ele é mais jovem do que mais velho, tem mais longevos ou mais idosos junto com a gente. Então, ele criou esse perfil, né? Ele tem essa base. Com o The Bond, nós somos um grupo que a gente queria criar nossas produções independentes. Então, a gente criou um grupo porque a gente queria se dirigir, a gente queria produzir para outro público. Então, o que nos moveu não foi uma ideia de empresa de reunir as habilidades, mas dos nossos desejos e de algum interesse em comum. E aí, o que eu sinto que nesses dois lugares, a gente vem se formando e se entendendo que outros lugares a gente pode ocupar, né? Porque por mais que na Frente Cavalcante talvez a gente já tenha mais áreas distintas, por exemplo, uma estuda pedagogia, outra é da área da antropologia, letras, cada um já tinha a sua vida, obviamente, né, previamente, mais de áreas distintas, né, do que, por exemplo, The Bond, que é todo mundo da dança, embora cada um, né, mas da dança mais alguma coisa. A gente tem nossas áreas, mas não necessariamente é exatamente as nossas áreas que vai ter essa função no coletivo, sei lá, porque às vezes a ação não precisa dessa função. Muitas vezes eu não vou dançar. Eu nunca dei uma aula de dança dentro da Frente Cavalcante, por exemplo. Eu já dei, um dia eu olhei e falei, pô, vai ser legal a gente fazer um alongamento antes de sair para uma ação, porque tá todo mundo carregando cesta básica. Então, tem um lugar que o tempo, né, e a prática vem ensinando de como a gente pode se formar dentro disso, como produção, inclusive, né? Acho que eu vou me formar em produção cultural por conta disso, entender, eu já estou fazendo, que ferramenta é essa que me auxilia, e outra que eu vou poder descobrir dentro desses coletivos o que me interessa. Então, alguém fala, pô, eu gosto de rede social, eu nem sabia que eu gostava, mas eu estou gostando de produzir o vídeo, e aí o coletivo vira esse espaço também de profissionalização, né? Não... Na verdade, de desenvolver habilidades, né? Ele pode dar espaço a você se experimentar, né? Eu não preciso ter uma formação prévia e querer necessariamente atuar naquilo. Mas o meu interesse, ou ali na prática, muitas vezes roda as funções. Hoje, você tá na rede social, amanhã eu tô, mas eu não quero mais não, alguém pode pegar? Muitas coisas não são fixas, né? Não são da ordem do meu contrato, da relação com aquela empresa, né? Como talvez num lugar de trabalhar sem ser só individualmente, né? Mas é da ordem de poder se experimentar e poder se profissionalizar a partir disso, né? Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa que não está aqui no script, mas é porque você está falando de profissionalização e você mencionou isso. Por que você foi fazer a sua formação em produção cultural na Escola Sesc, né? O que te levou? Já que, né, a gente está falando de rolê, de corre, de produção. Eu acho que foi poder quebrar algumas barreiras, né? Eu sempre tenho uma frase, sou capricorniana, né? E aí, e pobre, e aí... É bom sempre relacionar. Porque uma coisa é o desejo, outra coisa é a condição que você vive. E aí eu sempre fico falando pros meus amigos, eu sempre penso onde é que tá o dinheiro. Aí eu falo, gente, não é possível, o dinheiro tá no mundo, né? Vamos lá, o dinheiro tá aí, o dinheiro não some, agora o dinheiro entrou no ralo, sumiu. Não, o dinheiro tá em algum lugar. Se o dinheiro tá em algum lugar, né? Aí um amigo até falou, se tá todo mundo olhando pra esse lugar, que tá dizendo que tem dinheiro, não vai ter mais dinheiro, né? Então, beleza, começaram os editais, começamos a escrever, todo mundo escrevendo o edital, do nada os editais, parecendo que ninguém mais tá passando, tá parecendo alguma coisa estranha, as pessoas, meus amigos, não estão mais ganhando, o dinheiro tá ficando pouco de novo, não tá tendo trabalho, peraí, tem alguma coisa errada. E eu falei, cara, o dinheiro não sumiu, o dinheiro tá em outro lugar. A gente só não tá olhando para ele, não tá tendo a ferramenta para poder olhar onde o dinheiro tá, porque é isso que as ferramentas fazem, né? Principalmente sobre dinheiro, que isso não é uma formação dada historicamente na escola para pessoas pretas e pobres, né? Tem uma camada de corte aí de falar sobre dinheiro, fazer dinheiro, muito racializada e socialmente construída. E aí, nisso eu vou procurar a Escola Sesc que fala, tem que existir alguma outra possibilidade de trabalhar com cultura e arte e dança que seja mais rentável. Isso é minha profissão. Acho que isso a Dança FRJ me fez entender muito bem. Assim, isso é uma profissão, isso não é um hobby.
Que né? a gente falou também essa semana, né? Uhum. Isso é o nosso trabalho. É o nosso É, trabalho. meu trabalho. Não dá pra romantizar, Não. né? Tipo, eu tô aí pro universo. Não, isso é o nosso trabalho, Uhum. né? A gente tem que levar a renda pra casa, a gente tem conta, a gente, né? Então, acho que isso é muito bom frisar, que quando a gente tem essa percepção, ok, a gente vai romantizar o carinho pela criação daquele projeto, por estar vivendo aquele projeto. O que a arte proporciona para as pessoas, É, né? Mexe exato, com a sensação, mexe com mas a é trabalho. Mas é trabalho. Sim. E é um mega trabalho, né? É. Porque realmente você fala assim, caraca, eu tô sempre tendo que me desdobrar em 1000, né? Sempre tô tendo que fazer tudo isso. E aí eu encontro essa escola SESC, né? De ensino é uma escola de ensino médio, Sim. mas que tem as suas qualificações e realmente, mais uma vez, SESC aí, né? Acho que é importante também frisar, né? Porque há pouquíssimo tempo atrás quase não existiu mais SESC, por conta do último governo, né? Então faz o L, porque estamos aqui, porque isso, né, é uma geopolítica também, né? É uma questão política. Não, e fica tranquila, não tem patrocínio. Tudo certo. Vai bater em nada. Obrigada, Sesc. Todo mundo aqui ganhou um pouquinho com você. Segue ganhando. Pode ter mais, aquela. Mas é isso, né? De ter um espaço com uma estrutura, tanto de profissionais quanto estrutura física também, que é importante, que oferece uma profissionalização muito rica e gratuita, né? Então, ali eu pude acessar também um tipo de produção cultural que é isso, né? O acesso ao dinheiro. Tá todo mundo falando para eu gerir projetos. Tá, mas e sobre as leis? Onde que eu posso me formar sobre isso? Isso essa formação me proporcionou. E sobre ementa parlamentar? Porque fazer vários cursos de 1 a 2 horas de produção cultural ajuda. Mas ele me deixa até a página A. Eu quero saber a B, a C, a D, como é que a Ancine ganha dinheiro, como é que eu consigo escrever. Então, a profissionalização lá do SESC era um curso de 3, 4 meses, mais ou menos, todos os dias. Então, isso me proporcionou conhecer um pouco mais a fundo sobre a produção cultural. Acho que estava procurando um pouco mais isso, né? Poder... Onde captar a grana para sua arte, né? E até mais só captar, conhecer, sabe? Porque é isso, tem coisas que não são ditas. Eu não fazia ideia como escrever uma Rouanet. Sim. Não sabia como existia. Sobre contratação, eu penso em ter um ME2, a gente sempre pede a Kirssi, né? A Kirssi, ela é mais à frente, bem mais à frente. Aí... Ela é a dona, né, ela gente? é a dona, ela é a Lima. boss. Ardente alto. Aí eu falo, mas professora, como é que eu faço isso para ser ME1, ME2? O que é isso? Associação, porque é só com a associação que eu consigo instituto. Então, tem um conhecimento também da profissionalização, né? Que precisa ser mais fundo, né? A gente tá vendo, né, muitos cursos sobre captação de recursos, sobre gestão cultural, mas e aí? Até que página isso tá indo? Porque isso vai me profissionalizar para esse edital agora e daqui a 4 anos, se não for esse governo. Vai ter edital? Não. Então, como é que eu faço? E aí, vou aqui só puxar um gancho dessas primeiras coisas que você trouxe, esse binômio pensar e agir, que eu acho que é muito lindo que você tenha essa característica em você, e eu penso que, na verdade, todos os artistas deveriam ter. Porque quando você vai buscar se profissionalizar na produção cultural, deveria ser algo que todo artista deveria ter, para não ficar... para que todos pensassem e agissem. E não caísse no lugar onde o artista pensa e a produção age por mim, para mim. Num lugar de subserviência, num lugar colonizador ainda, onde a produção faz para mim. Eu sou o artista, eu tô aqui pensando, a produção tá fazendo. Não sei, liga pra produção, uma coisa que eu detesto, já falei no outro podcast, que é produção, chamar... Chama a produção, é aquele chamar de que eu tô aqui deitada. Quem lembra quem é década de 90, infância, e lembra daquela propaganda do papel higiênico, né? Não sei se era James, era alguma coisa que se chamava um nome, né? Não sei o quê, vem aqui trazer meu papel higiênico. Então, é isso, sabe? E como a produção também tá muito ligado à galera preta, né? Então tem esse lugar também de... Vem me servir. Vem me servir, né? Então você já olha para esse lugar com aquele questionamento que eu sempre falo, não é o artístico, é o técnico. Mas eu tô pensando artisticamente como colocar o seu projeto na rua, né? Sim. Então, exatamente, quando você tem... E uma vez conversando com a Marcela,
ela falou, eu Que falei assim, Marcela, vamos situar a aqui. Marcela, que cuida das mídias, né, dos nossos projetos. Que é formada em produção cultural pela Universidade É, Federal Fluminense comigo. exatamente. E Marcela, uma vez eu falando com ela, eu falei assim, poxa, fulano não entende, né? E eu falei, pô, a aluna já entende mais. Ela falou, cara, porque a aluna é produtora. Então, quem é artista e produtor, ele vai entender um pouco mais rápido, exatamente. Ele vai entender um pouco mais rápido o que você está pensando, por que surgiu o problema, como que a gente vai resolver. Inclusive, quando eu fui falar com a Marcela, pedir desculpa, né, porque ia interferir na demanda dela, ela falou, não, tranquilo. Falei, caraca, não é todo mundo que entende. Ela falou, porque a pessoa não é produtora. Uhum. Então, ela não sabe as adversidades que a gente, enquanto está produzindo ali, vai encontrar. Então, quando o artista, ele começa a ter esse lugar de produtor, mesmo que ele contrate um produtor para executar o seu projeto, ele vai ter a dimensão Das etapas, das do processo. do processo, de tudo, sabe? Aonde vai funcionar, o que pode dar ruim, o que pode acontecer, vai te ajudar a pensar na solução também. Uhum. Então, eu acho que essa formação é importante, Sim. né? Eu tive uma formação um pouco mais técnica por conta da Estácio de Sá, preparar um pouco mais a Universidade Estácio de Sá, preparar a gente para o mercado. Então, lá é onde eu encontro as leis de incentivo, eu entendo como que é elaborar o projeto, todo curso que a gente tinha, no final a gente produzia um evento. Então, tipo, não era só o teórico, a gente tinha o teórico, no final a gente entregava um projeto, que era o evento. Então, era evento esportivo, congresso, tudo. Show. A gente fez todos os tipos de evento. E aí a gente entende onde se encaixa, né? Mas como que é importante, né? Eu já estava produzindo, porque também vi da vivência do carnaval, né? Então, já estava ali no carnaval, já estava fazendo, já fazia produção local. Mas a formação, ela veio muito mais me preparando para o mercado. É claro que o artístico, eu acho que na minha vida, ele vem muito mais pela vivência familiar do que pela formação. Mas a parte técnica, a faculdade, ela me dá essas ferramentas, né? Então, ela me forma nesse lugar. Então, eu lembro que eu saí, meu amor. Você já sabe ler? Eu falei, já, lei de incentivo. Claro que você vai se aprimorando na vivência. Lei é você escrever, ler todo dia, toda hora sai uma IN nova, uma instrução normativa nova. Mas eu lembro que eu saí nesse lugar de, tipo, eu sei o que é um edital. Entendeu? Tipo assim, Ela chegava você assim fez mesmo em Caxias. particular Eu e lembro sabe? disso. Ela, não, porque a gente tem que escrever isso aqui. Isso aqui é um edital, não sei o quê. Exatamente. Eu fiz uma federal e saí sem saber nada. Que legal, né? Que são várias vivências. Não, mas é legal isso também. A gente entende que cada uma aqui teve uma vivência, né? E a gente também está falando de uma carreira nova, Nova. né? Muito Exatamente. nova, né? É uma carreira... Nova assim, na academia, na talvez. academia, com certeza, na academia, né? Então, é um curso... O da UF, ele é formado por pessoas que vêm da arquitetura, por pessoas que vêm da belas artes, sabe? É formado por artistas plásticos, por arquitetos, né? É um outro caminho. Então, é isso. Então, as formações estão vindo, né? Estão ajudando. Eu acho que o exemplo da Thaís é super importante, né? Uma artista da dança que pensa e age, né? Estou trazendo aqui as coisas que você falou. Que vai na produção pela prática da dança, mas busca essa formação, trabalha em coletivo, né? E entende ali o lugar de cada um no coletivo, mas como uma grande chance de produzir. Pensando o que cada um tem de melhor e como vocês podem girar, né? Como cada um pode entender, como que o artista pode entender melhor da produção, como o produtor pode entender melhor do artístico. Enfim, fiz só um resuminho aqui, porque eu acho que está na hora Do nosso do nosso sorteio. Tcharanã! A vinheta pro sorteio, gente! Pegadinha Cage. O artístico produzindo a vinheta. Tá falando Vamos uma criar coisa que a o vinheta? professor ontem falou, porque tem uma das alunas do mestrado, é a Maíra, que está fazendo a pesquisa dela sobre 4 diretoras pretas que se formaram em cinema na UF. E aí o professor falou, só te botando uma pulga, mas por que você não pensa na produtora dessas diretoras? Porque elas produzem o filme tão quanto essa diretora, né? Porque quem vai ver a locação, quem vai ver onde que isso vai se realizar na prática e vai trazer o contexto para o filme, para as produções, é a produção. E é muito mais isso, né? Tá muito mais
às vezes colocado num lugar menor do que a direção, né? Menos visibilizado. Ó, Então, e academicamente eram cursos que se conversavam, que se namoravam sempre. Porque a gente tava sempre junto da galera de cinema, o nosso campus era o mesmo, né? Então, assim, sempre eles abriam, né? Tinha aquele papel ali, vaga para produtor, curso de cinema. Então, eram cursos que estavam muito juntos e produziam juntos, né? Então, assim, academicamente faz sentido, sim. Vai lá ver quem produz, né? Porque a gente tá junto aqui, dividindo o mesmo campus, dividindo professores, dividindo aulas, né? A gente fez coisas juntos. E como a produção no cinema, ele tem esses dois lugares, né? O diretor de produção que pensa ali as locações, a equipe, e tem um produtor executivo, que é o cara que tá pensando grana, contratação, segurando orçamento, né? Como que a produção também, eu acho que só para finalizar, ela tem essas divisões que às vezes também não é compreendida, né? Porque a pessoa fala assim, mas você não é produtora? Não, mas eu sou produtora até aqui, porque eu sou executiva, eu sou de locação, né? E como que também a produção, ela vira um grande bolo às vezes. É isso, tem um produtor de edital, de captação de recurso e Prestação de contas. de prestação de contas, e como às vezes isso vira um grande bolo e as pessoas não entendem também que dentro da produção existe segmentações, né? E que às vezes a especialidade de um não vai ser de outro, né? Então isso também é legal, porque na vivência e ali estudando, você vai também entendendo isso, né? Que eu falo, cara, o produtor executivo no cinema é uma coisa, no teatro é outra. No teatro é quem executa mesmo, e o executivo no cinema é mais da parte executiva, de contratação, entendeu? É quem aprendi cuida... isso agora, chique. E tem um produtor... Que se lembra. Não, e no cinema tem um produtor que geralmente é o dono do projeto. Que é outro segmento. E como que a gente vai também passando por essas vivências, que aí no audiovisual que eu começo a entender isso, na universidade já tinha essa matéria, mas eu falei assim, caraca, de repente eu quero ser o produtor, o dono do projeto, né? Que acho que eu também E aí, vou me mais uma coisa, identificando. agora eu vou fechar a tampa mesmo. O Rolê Suburbano é um projeto idealizado, né, pensado, gerido, gestado por uma produtora. Né? Então, é importante pensar nisso. A produção, ela pensa e age, ela idealiza. Ela não está ali servindo a outra pessoa, você está servindo a você, a sua ideia. Olha aí, ó, Rolê Suburbano. Ela cria, né? Ela cria. Ela tem autoria, né? Ela tem autoria, ela assina, né? Ela assina, é isso. É esse lugar da produção que eu sempre tento trazer, sabe? Gente, a produção assina. Não coloca a produção nesse lugar de, sabe? Não é isso, né? E isso com outros segmentos também, que eu acho que rola, sabe? A gente vê muito no cinema com a galera da elétrica, né? Tipo, gente, tá todo mundo assinando. Você não ia fazer essa luz se o cara não entendesse isso, né? Então, tirar essa coisa do artístico como se fosse só na parte da escrita. Quem escreveu o roteiro ou quem vai dirigir, né? Ali sim, temos o artístico. E aí, dali para baixo, ninguém mais pensa nada, é só execução, né? Então é isso, amiga, vamos pro Chama a sorteio. vinheta! Próximo, botar no orçamento, criar a vinheta. Eu que pego? Sim. E aí eu abro? Você Abre e fala aí o que tem pra gente. Burocracia. Que bom, foi uma coisa que a gente nem falou tanto, assim. Falamos, mas... Vamos lá, e como é que é? Não entendi. Você vai falar um pouco sobre dentro de tudo que a gente conversou aqui, né? Eu acho que da sua trajetória, do que a gente trouxe aqui também de... Como é que é essa relação com a burocracia? Burocracia onde? Nos editais, na universidade? Como é que é? Que a gente é um país, né? Brasil é um país burocrático. Isso é real. Em qualquer departamento existe uma relação muito forte de tudo. Para de dar, ele já tá dando a resposta. Não, desculpa. Ajudando a amiguinha. Eu fiquei pensando primeiro, antes de falar dos perrengues, em uma coisa que às vezes é simples, mas talvez para quem esteja escutando, mas que um amigo meu me falou, né, o Diogo Nascimento, e uma vez ele fez um curso de produção. Quem é Diogo Nascimento? Fala aí pra gente saber. Artista da dança,
do teatro, do Produtor. cinema, produtor. Produtor. E uma vez ele fez o curso também na pandemia, pós-pandemia, assim, finalzinho. Instrutor de moto também, né? Ah, ele é Gente. tudo. Esse Amo. menino realmente é o podcast. Nosso dele. orientador. Orientador do mestrado, estou lá graças a ele, com certeza. E ele falou, e ele dando esse curso, que era um curso de artistas da dança, falando sobre suas produções culturais para jovens. E aí ele falou, cara, às vezes tem uma coisa que é básica, que é se organizar. E isso muda muita coisa. Porque não... Sem problematizar todas as questões, mas talvez para quem escutar, acho que quanto mais a gente tenta se organizar, a gente consegue vencer as barreiras da burocracia. Assim, Sim. é um grande passo. Então, ter seus documentos organizados, ter seu currículo, às vezes perder esse tempo mesmo, né? Fazer essa escolha ali com o tempo, né? Nem perder, mas escolher, às vezes, tá ligando com a organização do seu material, dos seus documentos, de ter um DRT, de ter o Sim. passaporte, de ter suas certidões ali, né? Tentar pagar certinho, porque a burocracia, ela já existe, como você falou, ela Sim. já tá aí, ela já é uma barreira irreal, assim, não é nada tipo, é burocrático. É a etapa seletiva do edital, você saber mandar os documentos certos, e não mandou tchau, beijo. É. Não pagou, então, tchau, beijo mesmo. Tchau, beijo mesmo. Então, a burocracia já está aí, né? Ela já é uma ferramenta, né? Que aí, politicamente, acho que a gente pode discutir, muitas vezes incisiva até e autoritária de acesso a informações e a recursos, blá, 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 blá. Então, acho que uma burla, né? Pensando nessa palavra que eu gosto também, ou também de poder pular, dar o calote no trem e ter acesso, é a gente tentar se organizar, né? Tentar ter essa dimensão, que acho que é uma coisa até básica, assim, falar, nada a ver, Thaís, mas eu fico como um mantra, eu me organizo, se organiza. E quando eu vejo, ajudou a organizar, já manda aqui esse e-mail rapidinho, já entrou e já fui. E de outro lugar, né, agora refletindo um pouco mais, ela é uma palavra que atormenta, né, assim, bem... Eu acho que é isso, né, eu penso muito que o que me ajudou coletivamente, independente dos meus coletivos, e aí também estar com vocês já me ajudaram muito nisso, que nem todo mundo se para em algum momento com a burocracia, eu acho, né? E quando a gente pergunta, sabe, não ter medo de perguntar pro outro, para um professor, pro seu amigo que tá concorrendo com você no mesmo edital, tipo, isso me ajudou muito a entender essa burocracia e poder, às vezes, não perder para essa burocracia, né? Isso na vida, seja para entrar na autoescola, para entrar na faculdade. Acaba que você perde pra você mesma, né? No primeiro momento, você já vai competir com um monte de gente. Ali no momento burocracia, se você não tem uma organização, você tá perdendo pra você mesma, né? Sim. E às vezes você não sabe mesmo como fazer isso. Tipo, eu não sei fazer essa planilha. Eu não sei... Cara, tipo, não ter... Tipo, muitas vezes eu aprendi com Luna, com Kirsi, com tantas outras pessoas, com Dandara, com Diogo. E continua, né? Nem no lugar de aprender. Às vezes, tipo, não entendi. Gente, alguém me ajuda aqui, né? Então, eu acho que esse lugar de coletividade, de poder desburocratizar essa formalização, que a coisa vem, parece que você já tem que saber, né? Chegou uma planilha pra gente até recentemente no Debonde, a gente, que é isso? Todo Como mundo. é que preenche isso aqui? Mas essa taxa é assim, já fica na planilha. Tipo, a gente não sabe, né? E parece que é de algum lugar que quer inferiorizar mesmo. Tipo, você não sabe, mas você não é profissional, você não é artista e ninguém sabe tudo, né? Então, muitas vezes eu acho que só atravessei essa palavra pedindo ajuda mesmo, quebrando essas formalidades, acho que conversando com outros, pedindo formação e até às vezes mandando um e-mail mesmo, se for possível, né? Olha, não tô entendendo isso daqui, né? Então, acho que tenho tentado atravessar essa palavra, acho que com organização e ajuda coletiva, assim, sabe? Independente... acho que isso a gente até se fortalece, né? Eu lembro muito a Luna, né, que está aqui presente, que a gente falou sobre isso na volta de Iameçã, né? Quanto que Iameçã também profissionalizou outros profissionais, né? Sim. Fez com que... Fala o que é Iameçã. Iameçã, um projeto dirigido e concebido por essa artista maravilhosa, Luna Leal, que vem desde um vídeo, que eu tenho a honra de fazer assistente de direção dela, e acompanhar também, né, testemunhar esse processo, onde tem 9 artistas, né, nessa fase em cena, no teatro, no palco, na rua. E
E que a gente vê desse projeto ramificando outros projetos, né? E tem um lugar que é uma rede mesmo, né? Que é a gente falar, poxa, aluna, a aluna escreveu esse edital, aluna, como é que você fez esse, aluna? Gente, escreve na caixa, escreve não sei o quê. Então, de a gente trazer os nossos, né? O aquilombamento, que você falou também. Acho que o aquilombamento vence a burocracia muitas vezes, porque a burocracia parece que é isso, para você entrar num lugar individual, né? E acho que quando a gente consegue dialogar, trazer os nossos, desburocratizar a burocracia, fazer o grupo da pós, né, com pessoas pretas, pra gente falar o que é isso que a gente tá falando e como escreve para esse lugar. Acho que tem algum calote nesse trem do rolê suburbano que a gente consegue dar e acessar espaços que não são ditos pra gente estar, assim. Vamos para mais uma que a gente tá encerrando, a última. Meu Deus. Já tá chegando no finalzinho. Articulação, ó. Você já falou essa palavra hoje aqui. É. Nem sempre é fácil. Demanda, mas articulação, assim, acho que pra mim não tem como não pensar um e outro, assim. E eu acho que... Você acabou de colocar, né? Se articular entre a galera, se organizar, tirar dúvida, né? Tá sempre... E você vê muito isso também na sua vivência com o território, né? De estar sempre em articulação mesmo, né? Para que as coisas andem, funcionem, né? Porque é isso, a gente não consegue ter pessoas para delegar, é isso. A gente não tem uma pessoa disponível pra gente, para deixar... Não, a gente tem que fazer e de alguma forma precisa se articular com os nossos para poder entregar, né? Então você formata para mim porque eu não entendi, sei o quê, né? Essa troca sempre, né? Isso vem da articulação. Acho que a gente conseguiu fazer um bem apanhado aí, mas calma, a gente está terminando. Mas antes de terminar, Juan, acho Vai que aparecer uma pessoa? Vai aparecer uma pessoa, mas tem lembrancinha, não tem? A produção tem lembrancinha, meu amor. A gente trabalha com concreto também, não fica só na palavra. Vai aparecer um produtor. A bolsinha tá aí, tá do lado. Mas posso falar rapidinho enquanto Pode. chega o brinde? Enquanto chega o Sobre a brinde. articulação, que eu também fiquei pensando nisso, né? Ter pensado muito numa vivência de território, que é do fazer e do agir, e da proatividade também, que é, cara, tem uma coisa que eu sempre lembro dessa experiência, faltou luz. Faltou luz na minha rua. A Light não vai lá 10 horas da noite, porque ela vai falar área de risco, ela vai inventar qualquer desculpa, estamos indo e nunca vai. E não que isso é o certo, né? Mas o que acontece muitas vezes na minha rua é que os moradores vão dar seu jeito pra a coisa resolver. Pausa. E que é um lugar propositivo de resolução, independente do que seja vai chover, os moradores vão limpar o ralo, porque a Colurb não vai lá antes da chuva cair. Tem um lugar que eu sinto que isso me ensinou e estando em outros lugares, que é um lugar também da cidade é nossa, né? E aí eu acho que as periferias têm muito mais essa noção, menos enquadrada no seu apartamento, e muito mais da cidade é nossa, né? E aí eu acho que as produções, as articulações vão para outros lugares, né? Desde não sei fazer, vou meter a mão fazer, vou fazer uma gambiarra, mas um lugar de proatividade, de pensar... Acho que todo mundo acaba sendo um pouco produtor de uma vida coletiva, assim, nesse sentido, sabe? Enfim, é só pra atacar uma... A tal da produção do MOOC. Que a produção do MOOC. E que é um lugar de tipo, pô, a gente vai resolver, né? Tem um lugar que eu acho que as nossas produções, olhando pra vocês também, na biografia de vocês, que é de trazer uma contribuição pro mundo, né? Trazer uma contribuição para algo tipo assim, pô, por que não tem um rolê suburbano? Por que a gente não está falando sobre produção cultural? Então é isso tem uma relevância, né? Tem um impacto de transformação, né? De formar outras pessoas com essa conversa aqui, de trocar uma bola. Então, acho que isso é uma sabedoria. E aí, já aproveitando, agradecer o convite. E que aí a articulação faz a gente fazer várias coisas, às vezes, com muito pouco, né? Faz a gente, eu não tenho dinheiro, mas eu vou criar uma lojinha, eu vou divulgar seu Instagram, eu vou fazer...
E eu consigo fazer tudo isso e... Ai, que tudo! Que linda, palmas. Tem vinheta pra encerrar? Ah, não, tem um A presente gente tem antes. aqui um presente, claro. Você já tem um, mas esse eu acho que você não tem. Vamos fazer coleção. É da galera da Baixada também. Você vai abrir pro público ver, pra gente Por divulgar favor, o nosso colega por favor. também. Ai, eu amo com espaço pro Black. Exatamente. Deluxe Baixada, amei. Isso. Obrigada. Da galera da Baixada, Amei. né? Do Costa, Costa. a galera toda aí. Obrigada. E é isso. Caxias Muito- Vibe, como eu adorava que eu fazia assim, ó. É verdade! Sabe o que eu fazia? Eu na Caxias, eu fazia Cavalcante. Caxias Vive, exatamente. E aí, assim encerramos E o assim primeiro encerramos episódio. nosso primeiro episódio com essa maravilhosa Thaís Almeida. Obrigada Linda. por aceitar o convite, linda. E é isso, amiga. Sucesso. Eu que Hoje, agradeço. sempre, tamo junto, né? Tamo no rolê aí, produzindo, berro, debandada. Vambora, vamos que vamos. Bora. Muito obrigada mais uma vez. É isso. Ah, tá. Tchau, gente. Obrigada. Uma hora, né? Falando, né? Água de primeira.